muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Eles valorizam, em primeiro lugar, e porque eles querem realmente aprender, que é a nossa grande entrave, né, nos dias de hoje. Ensinar para quem não quer aprender é muito... não acontece, acaba não acontecendo. Então, no EJA eu consegui, né, essa realização, essa fome, essa vontade, e sem esquecer que a gente tem que ter em todos os momentos o lado afetivo, trabalhar com o coração, porque consegue atingir, ressignificando a educação de uma forma mais prazerosa para vários alunos mesmo. Eu voltei a estudar porque tinha bastante gente estudando naquela época, e estudo nunca é demais. Não tinha concluído meu primeiro grau, né? E hoje, com o mercado de trabalho, a gente precisa ter pelo menos o segundo, né? Mas eu terminei só o primeiro. Mas os professores do EJA, eles eram bem atenciosos, ajudavam, explicavam. Às vezes eu não podia ir, porque eu também já tinha minha família, meus filhos, trabalhava. Então, quando eu não podia ir, que eu chegava outro dia, não tinha entendido a matéria, o professor explicava, aí era onde que eu conseguia entender. Quero que os professores hoje tragam no coração a vontade, o amor por ensino, não por valores. Que eu acho que o valor maior que um professor ganha não é o dinheiro, mas assim o reconhecimento dos alunos. Assim, com o modelo de um bom professor, o professor que ele tem uma visão, quando ele vê um aluno com dificuldade, ele tentar se entender qual aquela dificuldade do aluno, né? Para isso ele está na qualificação de professor ensinador, está ali ensinando o aluno. E ver a dificuldade que esse aluno tem, né? Conversar com ele, por que ele está assim. Às vezes vai levar, não é na primeira conversa que ele vai entender por que aquele aluno não sabe, ou ele não está dando muita bola para aquele ensino. E cativar. Então, um dos educadores que mais marcou, um dos professores que mais marcaram a minha vida foi a professora da primeira série. Até eu me lembro o nome dela, a professora Ivonete. Então, tudo que ela trazia pra gente, eu me lembro até de um casaco vermelho lindo que ela tinha, que nós meninas éramos apaixonadas por aquele casaco. Então, nós tínhamos uma admiração e ela disse que ela era muito carinhosa, muito vaidosa. Então, nós olhávamos aquela professora com muito encantamento. O que me ajudou positivamente, eu estava no primeiro ano primário, faz tempo isso, né? Mas assim, era uma professora assim, muito carinhosa, ela tinha um carinho imenso, ela tinha amor no que ela fazia. E assim, hoje são bem poucos os professores que têm amor realmente pelo que fazem. Mas eu tenho muito carinho por essa professora. O nome dela era Semiramis. Hoje ela já não existe mais, faz tempo que ela deve ter falecido. Porque na época ela já era assim uma pessoa já meio madura, então, mas é uma professora que marcou muito a minha vida. Aos 7 anos de idade, em uma escola que era o seguinte, tinha a primeira, quarta, terceira série daquele tempo, e todas as séries eram dentro de uma única sala. E eram separados, primeiras, segundas de um lado, terceira e quarta de outro. E não tinha parede entre essas séries, e a gente respeitava o tempo de cada aula, de cada série.
Era uma única professora que deu aula para mim, deu aula para o meu irmão por parte de pai e mãe, deu aula para nossa mãe e deu aula para todos os meus tias, né? Foi uma escola muito boa, onde que além de aprender as lições de matérias, nós aprendemos lições de vida, porque ela tinha valores, muitos valores. Que me marcou, primeiro eu vou falar do positivo, porque a gente sempre parte do lado positivo, foi um professor de filosofia que ele ia sempre bem alinhado e abraçava uma por uma na porta da sala de aula e dizia que ele estava assim bem alinhado em homenagem a gente. E isso para nós era tudo, né? Olha a forma que ele nos tratava. No meu segundo ano, eu tive uma professora que me marcou demais. Era uma pessoa carinhosa, ela sentava ao meu lado, assim, que hoje ela me traz recordações, como que eu gostaria que todos os professores fossem uma pessoa atenciosa, olhasse o lado do aluno, que forma, saber como que foi o dia dele, que tantas vezes eu não tinha um abraço do meu tio. Era só surras, couro, e ela chegava, me sentava do meu lado para saber como que eu me sentia, como que eu estava, me incentivava ao estudo e falava que para mim ser alguém na vida, eu deveria estudar. Infelizmente, no quarto ano eu mudei de escola e a nossa professora do quarto ano era muito brava. Ela gritava, ela botava a gente de castigo. E aí, nesse tempo, por conta disso, eu desenvolvi um problema de consciência fonológica. Eu trocava o D pelo T, o V pelo F, o B pelo B e custei a melhorar. Porque eu tinha muito medo da professora e muito medo de errar. E valia mais se ele era mais bonitinho ou se ele já chegava pronto na escola. Principalmente se a criança já chegava lendo ou fazendo algo assim que ninguém fazia, o professor se ativava para aquele aluno. Aquilo era tudo. E o que não tinha muita qualificação para eles, o negro, o muito pobre, ou que chegava lá com uma dificuldade, tanto faz financeira como física, ele ficava mais de lado. Infelizmente tive um professor que humilhava, que colocava a gente em situações vexatórias e isso foi muito triste, foi uma experiência até que me levou a escrever minha monografia, que é Afeto, Condição para Aprendizagem. Eu tive uma outra professora no meu terceiro ano, olha, infelizmente, era tudo oposto ao que a outra era. Uma professora amarga, ela não dava incentivo para a gente estudar, ao contrário, grossa, sem educação. Ela era muito grotesca com a gente, não só comigo, mas com vários outros alunos. E isso me marcou muito. Porque é um conjunto, escola e família, né? Porque graças a Deus eu ajudei ele, meu marido, e ele aprendeu a ler. E ele estava com dificuldade também nas contas de dividir. E hoje, graças a Deus, ele sabe muito bem. Minha obra ela é embasada em sentimentos. Nós somos seres cognitivamente, mas o lado emocional não pode ser deixado de ser trabalhado. E ela é embasada como os dois interligados acontece a aprendizagem. A emoção e o cognitivo têm que estar interligados. E aí, retomando um pouco dos conceitos do Paulo Freire, eu acho que um pouco disso, tanto daquele que marca para bom e para ruim, é falar um pouco dessa estética, dessa ética do professor com relação aos alunos, né? Então, Freire vai falar muito isso, do respeito, da cultura, dos indivíduos, de respeitar a opinião de cada um, a vida, a história. E aí eu fico me perguntando, será que essa professora fez isso no quarto ano? Ela respeitou a minha história, que mudei de escola, vim de um lugar menor para uma escola maior. Então, todas essas coisas marcaram bastante a minha vida. Essa relação bacana entre professor e aluno, ela se dá quando o professor mostra para ele o porquê dele estar naquela sala,
né, ensinando aquela matéria, e o aluno ele capta essa mensagem retribuindo com respeito, com carinho, com amor. Ele fala com o coração, fala também Rubem Alves atualmente já falou há pouco tempo que a gente tem que ter uma fala mansa, um olhar manso e trabalhar sempre com o coração para atingir, para conseguir afetar realmente. E o Paulo Freire, ele diz tudo, a própria metodologia, que ele diz que não é uma metodologia, de trabalhar com temas relacionados ao cotidiano, ao contexto da criança, do adulto, do jovem, que é tão importante, porque daí ele sente a significação do que a gente está trabalhando, né? O mundo é dele, o mundo é nosso. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.